Bom dia, deputado Glauber Braga, tudo bem? Bom dia, Daiane, tudo bem? Bom dia a todo mundo aqui que está acompanhando a TV 247. Obrigada aqui pela sua sempre disponibilidade conosco. Eu acompanho bastante o deputado nas redes, gosto muito daquela conversa que ele faz sempre com seus eleitores, seus seguidores. Acho que isso é muito importante para o parlamento, acho que mais parlamentares deveriam fazer isso, prestando contas, falando sobre a agenda. Isso é muito importante. O senhor tem uma atividade forte nas redes a partir desse tipo de ação, mas que também reverbera também na sua atuação dentro do parlamento, né? Muitas das Com suas certeza. falas você também traz para as redes, e isso cria uma dinamicidade importante, né? Um diálogo importante entre parlamento, eleitor, deputado. Acho que é uma regra que todos os parlamentares deveriam seguir com mais frequência, né, deputado? É partir do pressuposto, Daiane, que a gente não pode ficar aprisionado nos limites institucionais. Toda segunda-feira, meio-dia, o nosso mandato faz a roda de conversa no Largo da Carioca, e aí quem estiver passando, pega o microfone, pergunta, questiona, critica, e a gente faz ali um debate aberto. E cotidianamente a gente faz também discussão sobre os mais variados temas, também de portas abertas. Uma outra coisa que o mandato faz com as emendas individuais são emendas participativas. 100% das emendas indicadas pelo mandato são definidas em plenárias públicas, onde as pessoas apresentam as ideias e votam onde querem ver o recurso sendo aplicado. Nesses próximos dias eu estou com uma agenda intensa no Rio. Hoje, quando terminar aqui contigo, eu vou estar pegando a estrada, 18 horas vou estar fazendo em Nova Friburgo uma discussão no Colégio Estadual Jamil Eljaic, numa plenária também aberta, falando sobre a revogação do novo ensino médio. Amanhã, 14 horas, vou estar no Calçadão de Nova Iguaçu, falando sobre o mesmo assunto. Na segunda-feira, meio-dia, vou estar no Largo da Carioca, e 18 horas a gente vai estar recebendo a Denise Gentil no nosso gabinete, com a discussão sobre o novo arcabouço fiscal. Então, acho que essa interação ela é imprescindível, né, para um mandato que se pretenda de esquerda e popular. Muito bom, importante. Boa lição de casa, né, para todos os parlamentares. Deputado, eu comecei aqui falando sobre o caso Tacla Duran. Novamente, uma ação judicial tenta ali fazer uma manobra para não escutar o Tacla. No parlamento, o senhor fez uma defesa de que o Tacla Duran deve ser ouvido. E não é de hoje que o senhor faz essa defesa, e outros parlamentares. Como é que o senhor vê essa ação, né, que coloca ali um desembargador, que é pai de um dos sócios do Moro, novamente uma ligação ali, e também essa questão da República de Curitiba, né? Ela parece ter um poder realmente à parte do Brasil e continua, mesmo depois de todos os abusos e irregularidades, né? As falsas coincidências, né, Daiane? Eu apresentei junto com o Sâmia um requerimento de uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça para que o Tacla Duran seja ouvido. Deixa o homem falar. A gente quer saber o que ele tem a dizer sobre Moro, Dallagnol, aquilo que ele disse numa audiência com o juízo sobre uma eventual extorsão. Qual é o medo que os parlamentares têm de que aquele que eles tentam enquadrar como um criminoso seja ouvido numa delação premiada, que Moro e Dallagnol utilizaram várias? Eu não imagino que eles tenham partido do pressuposto que as pessoas ouvidas de antemão tinham que ter uma ficha corrida ilibada. Não, ou seja, nós queremos ouvir tudo o que ele tem a dizer, tudo que o Tacla Duran possa trazer como elementos daquilo que foi a utilização da Operação Lava Jato, e essa é uma definição que o nosso mandato tem há bastante tempo, como um instrumento de legitimação e de colocação em prática de um programa econômico para desmontar o Estado brasileiro nas suas garantias sociais. Essa relação da República de Curitiba que você colocou, infelizmente, ela se dá para além dos limites do território nacional. As relações estabelecidas por Moro e Dallagnol com os Estados Unidos, com Washington, ficaram evidentes com as mensagens que foram tornadas públicas, e eles têm que responder sobre isso.
destaque aqui do deputado Glauber Braga com a gente, muita gente mandando mensagem aqui, elogiando a sua atuação, deputado. Tem até mensagem linda, engraçado também. Os elogios, a beleza do Glauber também está dentro do pacote aqui dos nossos internautas. Glauber, um assunto que também eu destaquei aqui no início é a questão aí das joias, né, sauditas. 16 milhões e meio, depois um outro estojo de 800 mil, depois de um outro estojo de 500 mil, e as investigações da Polícia Federal, o depoimento do Jair Bolsonaro, não mudaram muito o aspecto central, que é a tentativa de trazer essas joias de forma escondida, né, e tentar levar também sem que ninguém soubesse, e aí, a partir das revelações, tudo vai mudando, até a estratégia da defesa mudou ao longo desse período. No entanto, apareceu hoje um telegrama sobre essa reunião do Bento Albuquerque, então ministro de Minas e Energia, dando conta de que a reunião tratou sobre a questão dos ativos da Petrobras, né, a venda de ativos da Petrobras, ou seja, a tentativa e por parte já realizada desse desmembramento da estrutura da Petrobras e venda dessa estrutura, e também dando conta ali de que essa joia veio justamente numa reunião que tratou sobre esse assunto, em que o presidente não estava. Um presente tão valioso, entregue dessa forma, informal até, né, e que seria um presente para o presidente ou a sua primeira-dama, vindo escondido na mala de um assessor, tudo isso é muito obscuro. Como é que você enxerga essa situação? Cada vez mais fica complicado. Ontem também teve a informação de que o Bolsonaro telefonou para um dos agentes lá, a partir do seu ajudante de ordens, teria entrado em contato com os responsáveis ali da Receita para tentar pressionar a liberação desse colar aí de 16 milhões. Como é que o parlamento vê toda essa situação e, particularmente, você, Glauber? Isso é corrupção, Daiane, corrupção escrachada. O ex-ministro de Minas e Energia mentiu. Quando estava tentando liberar as joias, disse que se tratava de um presente para a primeira-dama. Depois, quando fez o depoimento para a polícia, disse que não sabia do que se tratava. O próprio Jair Bolsonaro utilizou dos instrumentos institucionais que tinha à sua disposição para levar milhões de reais em joia para casa. E eles mentem descaradamente. Quando eu confrontei e questionei o Eduardo Bolsonaro sobre o tema no plenário da Câmara, ele disse que o pai não tinha nem tido acesso, contato com essas joias. Alguns dias depois, com a determinação do Tribunal de Contas da União e com a orientação da defesa de Bolsonaro, eles resolvem devolver uma parte dessas joias. Eles têm que ser, evidentemente, responsabilizados por isso. E tem que haver uma investigação que possa aprofundar as contrapartidas dadas à Arábia Saudita, porque até então tinha uma grande especulação, principalmente sobre a entrega da refinaria na Bahia. Mas essa entrega foi feita a um grupo dos Emirados Árabes, e até então não se tinha encontrado uma ligação direta com a Arábia Saudita. Esses telegramas trocados e que foram divulgados no dia de hoje podem ser aí a ponta que estava faltando para fazer a conexão do esquartejamento e da relação econômica estabelecida na entrega para a Arábia Saudita daqueles que são imóveis, bens, ativos, patrimônios do povo brasileiro na Petrobras, feita de maneira criminosa, de fato um crime de lesa pátria que foi tocado pelo governo de Jair Bolsonaro. E isso casa também com a quantidade de viagens realizadas pelo governo de Jair Bolsonaro para a própria Arábia Saudita, que tem uma desproporção, inclusive, se comparado a outras regiões do planeta. Essa investigação tem que prosseguir, porque daí pode sair ainda mais coisa que não ficou evidente. Verdade. Deputado, tem uma mensagem aqui do internauta nosso, a Fátima Linhares, ela diz aqui: deputado Glauber, como vocês aguentam trabalhar com tantos dias, né, todos os dias, com tanta gente odienta, agressiva,
e aí vai citando aqui outras situações. Eu vou jogar essa pergunta, claro, para você responder aqui a nossa internauta, porque a gente tem assistido vários ministros indo ao Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado, para tratar sobre assuntos sérios. E durante 4, 5 horas a gente vê situações completamente abjetas, repetições de discursos justamente para tentar lacrar nas redes, diferentemente daquilo que a prestação de contas que o senhor faz nas redes, e, ao mesmo tempo, como disse a nossa internauta aqui, um discurso muito baixo, um nível muito baixo de debate. O seu tom de voz não se altera aqui, né? O pessoal falou assim, o Silvio Almeida devia alterar um pouco mais o tom para dar mais ênfase e tal, mas são características, e essa é uma característica também sua, o seu tom de voz não se altera. Mesmo num debate, num embate ainda acalorado, ali, o senhor consegue manter essa tranquilidade, aparente pelo menos, né, para fazer o debate. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse ambiente, porque não é de agora, a legislatura anterior também não foi fácil, né? Se agudiza. Com o passar do tempo, Daiane e Fátima, realmente não é fácil, porque você tem uma estruturação e organização de grupos de extrema-direita que estão representados por essa turma no parlamento. Mas eu tiro como uma tarefa que tem que ser tocada. Ou seja, um militante socialista que está no exercício de um mandato parlamentar, ele tem que trabalhar para muito além do espaço institucional. E aí, mais vale o que você acumula como disputa social na rua do que aquilo que você acumula no espaço interno ao parlamento, onde normalmente as decisões pendem sempre para a direita. Mas quando você faz um embate, as pessoas sabem o que está acontecendo e passam a acompanhar aquele tema, a gente consegue arrancar vitórias. O exemplo do Lira, para mim, foi emblemático. Evidente que não foi só por conta do meu embate, mas ele teve um papel que, sem dúvida, teve alguma relevância. O Lira estava com uma disposição de articulação com os demais líderes partidários, ainda no mandato anterior, de fazer a entrega do controle acionário da Petrobras, a privatização. Sabendo daquele, tendo aquela informação, foi quando eu perguntei para ele se não tinha vergonha de tentar aprovar uma matéria como essa por maioria simples. Isso foi o quê? Uma tática para procurar fazer com que aquele debate saísse do espaço exclusivamente institucional e que a maioria das pessoas não ficassem nem sabendo, só recebessem informação depois que a privatização já acontecesse. Então, te respondendo, Fátima e Daiane, eu tiro como uma tarefa que tem que ser tocada e que é importante prioritariamente para a gente buscar essa disputa, esse acúmulo social que é tão relevante para quem não enxerga o espaço do parlamento burguês como um fim, né? Mas um mandato parlamentar como um meio de fortalecimento também das nossas lutas. Perfeito. Deputado, a informação de que na segunda-feira o arcabouço fiscal, a nova regra fiscal, deve chegar no parlamento. Eu já vi declarações e análises tuas sobre essa questão, queria te ouvir. Qual é a expectativa tua sobre esse arcabouço? Qual é a análise que o senhor faz sobre essa proposta? Daiane, eu estou muito preocupado, porque o que foi apresentado pelo Ministério da Economia é um arcabouço que, de fato, vem embrulhado como um pacote de austeridade. Aquilo que foi colocado como banda de 0,6% a 2,5% para que você tenha investimento, gasto, é muito abaixo do que foi realizado nos governos Dilma e Lula 1 e 2. Se você faz uma análise, foi 5%, chegou a 8%. Então você está trocando um teto por um novo teto com essa limitação por bandas. E essa ampliação dos gastos que se teve nos governos anteriores de Lula e Dilma foi o que permitiu, por exemplo, a ampliação das vagas nos institutos federais, espalhando institutos pelas mais variadas regiões do Brasil. Por que se comprometer antecipadamente com um teto como esse, que foi festejado pelo mercado financeiro, sem fazer um embate político mais rigoroso, mais duro,
com uma revogação plena da Emenda Constitucional 95. Muitas pessoas têm dito o seguinte: mas com a correlação de forças que tem no parlamento, não dava para uma proposta mais avançada prosseguir. Será? E por que eu digo isso? Porque a primeira coisa que você faz é apresentar a proposta avançada. No processo de tramitação, você vai envolvendo, mobilizando a sociedade e mostrando a importância da sua proposta ser aprovada. Agora, quando você apresenta uma proposta recuada como essa, que na verdade é um pacote de austeridade, a tendência depois que ela tramita no parlamento é sair ainda pior do que entrou. E uma gravidade adicional, que foi já verbalizada pelo secretário do Tesouro, que é um pacote apresentado em etapas e que tem como passo seguinte a desconstitucionalização do piso de investimento para a saúde e para a educação pública. Esse é um retrocesso brutal, que não pode ser aceitado por nós. É o contrário disso. Você tem que ter uma ampliação dos investimentos em saúde e em educação. Não à toa, nenhum economista da esquerda fora do governo fez uma defesa desse arcabouço fiscal que foi apresentado. Pelo contrário, sobraram críticas a essa apresentação, inclusive dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. O Lindbergh, que é deputado federal hoje, fez uma crítica contundente. O José Dirceu fez uma crítica também numa entrevista que deu para uma revista sobre o arcabouço apresentado. Qual era a proposta que, na nossa avaliação, tinha condições de prosperar e que a gente ainda tensiona para que assim seja? A apresentação de um documento, de uma proposta legislativa que revogue plenamente a Emenda Constitucional 95, não estabelecendo um teto antecipado, ainda mais no momento em que você possa ter crescimento futuro, para que esses recursos sejam utilizados prioritariamente em saúde, em educação, na alimentação das famílias. Várias pessoas têm discutido o assunto. O economista da liderança do PSOL, Davi De Castro, tem feito fios interessantes nas redes sociais, mostrando também essas preocupações, e esperamos que haja uma modificação, e para isso é importante a demonstração de insatisfação com aquilo que foi apresentado pelo Ministério da Economia. Deputado, dentro dessa ideia da correlação de forças, há um novo bloco aí formado na Câmara, e muitos apontam que o Centrão está dividido. O senhor enxerga dessa mesma maneira? Não. Ali são interesses, Daiane, que rapidamente se acertam, né? Uma disputa de poder por espaço governamental, por distribuição de verbas. Então, não existe diferença estrutural no que essa turma do Centrão defende. O que existe são interesses ocasionais. Então, a formação desses dois blocos, evidentemente, não me surpreende, mas também não me assusta como um fato novo. É mais do mesmo da política institucional já conhecida. Quando que a esquerda consegue desequilibrar o jogo ao seu favor? Quando faz uma movimentação, uma mobilização direta com o povo. Eu vou dar o exemplo da revogação do chamado novo ensino médio, né? Nosso mandato lançou, desde o dia 1º de fevereiro, uma mobilização, um abaixo-assinado pela revogação desse NEM de Temer e Bolsonaro. Nós comemoramos, vibramos quando chegamos a 1.000 assinaturas, e em pouquíssimo tempo passamos de 170 mil assinaturas. Uma orientação inicial do próprio Ministério da Educação, que não era pela revogação, teve que ir recuando dessa disposição do princípio. Por quê? Porque houve muita mobilização de estudantes, professores, professoras, mostrando que aquilo que foi feito por Temer e Bolsonaro está impedindo o ingresso dos estudantes na Universidade Pública Brasileira com chamados itinerários formativos que foram feitos. E por que eu estou trazendo esse assunto como elemento? Para dizer que quando há mobilização social, há capacidade também
de modificação de posições iniciais quando elas são gestadas exclusivamente dentro das estruturas institucionais. Na minha avaliação, esse é o papel da esquerda também, nesse enfrentamento permanente que se dá com o Centrão e na tentativa cotidiana de figuras como Arthur Lira de estabelecer uma política de chantagem contra o governo federal. Perfeito. Uma última questão aqui, a gente abordou bastante a questão da Petrobras e a gente trouxe aqui várias lideranças do setor elétrico, tratando aí sobre uma possibilidade de reversão aí da privatização da Eletrobras. Como é que está isso lá no parlamento? Como é que o senhor vê possibilidade disso reverter de fato diante do cenário jurídico, né, político que nós temos? Daiane, para você ter uma ideia, um dia desse, a atual direção da Eletrobras, que foi colocada lá por Bolsonaro, o tal do Pinto, que aumentou os próprios rendimentos para R$300 mil, fez uma prova de admissão de novos trabalhadores e contratou uma empresa que formatou um questionário reacionário que, entre outras coisas, perguntava qual tinha sido a condenação de Lula na Lava Jato, exaltava o governo Bolsonaro. Essa é a dinâmica da direção e das relações que estabeleceu hoje depois da Eletrobras privatizada. Respondendo ao teu questionamento, é possível, sim. Vou falar os passos que a gente já tocou. Eu tive alguns meses com o ministro da AGU e perguntando para ele quais eram as medidas que estavam sendo adotadas depois da declaração pública do presidente Lula de que se tratava de um crime de lesa pátria a entrega da Eletrobras. E ele disse que estavam realizando um estudo e que dava aí um indicativo de prazo do mês de abril para apresentar esse estudo ao presidente das medidas jurídicas que pudessem ser realizadas. Ontem teve uma reunião da Frente Parlamentar pela Reestatização no Ministério da Casa Civil, com a secretária executiva Miriam Belchior e com o doutor Flávio, representando a AGU, onde eu cobrei, junto com demais parlamentares, e demonstrando a preocupação que medidas fossem adotadas o mais rapidamente possível pelo processo de reestatização, inclusive porque há, por parte da Eletrobras, dessa atual direção bolsonarista, o indicativo de que no final desse mês eles vão demitir um quadro grande de funcionários da Eletrobras, o que pode levar, inclusive, a um apagão e a perda de controle total do sistema elétrico nacional. Eles querem impor a política de terra arrasada para depois, inclusive, a reestatização não ter mais objeto. Então, nós estamos forçando e esperando que ainda no mês de abril a AGU apresente uma medida pública pelo processo de reversão dessa privatização lesa pátria que foi tocada pelo governo de Jair Bolsonaro. Porque privatizando a Eletrobras e se consolidando essa privatização, quem está lucrando com isso é a turma lá do 3G. Quem é? É o pessoal do Lema, o mesmo que fez a fraude nas lojas americanas e que ganharam o maior poder de fogo com a privatização da Eletrobras. O resultado final para o brasileiro é o aumento do preço da conta de luz e, consequentemente, dos produtos. Quem controla o sistema elétrico controla o preço da energia, controla, então, o preço dos produtos, controla os mercados. Num país que viveu sob Bolsonaro com mais de 100 milhões de pessoas com algum tipo de insegurança alimentar, o resultado de você aumentar o preço da conta de luz é catastrófico. Então não tem alternativa, a gente tem que seguir firme na luta pela reestatização e estamos na expectativa também de que no mês de abril o Ministério da Advocacia Geral da União apresente esse conjunto de propostas que podem, além de politicamente, trabalhar também juridicamente pelo processo de reestatização, porque a fraude realizada ela é evidente e tem elementos robustos sobre isso. Perfeito. Deputado Glauber Braga, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo PSOL do Rio de Janeiro, conversou aqui com a gente, tentei abordar vários assuntos para ficar mais atendido aqui, diversas pautas, vou convidá-lo a encher o saco mais um pouquinho lá no seu WhatsApp para a gente conversar. Obrigada, bom trabalho, boa luta. Daiane, foi um prazer grande, eu que agradeço mais uma vez pela generosidade, pelo convite, e o meu abraço e saudação a todo mundo que está acompanhando a transmissão. Um abração. Um abraço, tchau, tchau.